O Deus que age. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2, versos 1 e 2. Pus em destaque os dois versículos acima mencionados, mas vamos considerar juntos os 21 primeiros versículos de Atos 2. Estamos de volta a este livro de Atos porque ele é o único relato revestido de autoridade que temos do começo da origem da igreja cristã. Permitam-me lembrar-lhes que estou chamando a atenção de vocês para isso porque acredito que a necessidade mais vital do mundo hoje é a necessidade de saber com exatidão o que é a mensagem cristã. E por seu turno, isso nos leva a procurar saber o que é a igreja que transmite essa mensagem. Há uma verdadeira confusão hoje sobre o cristianismo e sobre a igreja cristã, sua natureza, sua tarefa e sua mensagem. Isso é uma grande tragédia. Pense nos problemas que afligiu as pessoas hoje em dia, individualmente e coletivamente. Pense na infelicidade, nas mágoas, no cinismo e nas amarguras da vida. Todos nós estamos cientes desses problemas humanos, como são chamados. Mas se tão somente as pessoas fossem verdadeiramente cristãs, a maioria desses problemas seria resolvida imediatamente. E a mesma coisa acontece com as nossas tensões e dificuldades internacionais. Inimizade, guerra e conflitos devem-se ao fato de que os homens e as mulheres estão numa errônea relação com Deus e só descobrirão como entrar numa relação verdadeira conhecendo, crendo e aceitando a mensagem da igreja cristã, a mensagem do Evangelho e submetendo-se a essa mensagem. Pois bem, nós vimos que a grande mensagem da igreja é, nos termos em que Lucas a coloca logo no começo de Atos, uma mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo. Isto é cristianismo, aspas, tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, fecha aspas, o que ele está fazendo e o que ainda vai fazer. Portanto, agora vamos prosseguir daí porque vemos que o nosso Senhor dirigiu-se a estes homens, a estes seus apóstolos, e os comissionou. Chegamos, pois, neste capítulo 2, à origem da igreja cristã. Aí está, diante de nós. É isto que lança luz sobre a natureza da igreja, o que ela foi comissionada para fazer e como o faz. E aí está acentuado que a coisa toda é a ação de Deus. Não é algo que foi feito por este punhado de pessoas. Muitas vezes fomos informados sobre elas e elas mesmas muitas vezes nos dizem sobre si próprios que elas eram insignificantes. Nunca nos cansamos de ouvir como elas eram rechaçadas pelas pessoas instruídas, pelas autoridades, como, aspas, homens sem letras e indoutos, fecha aspas, Atos 4, verso 13. E era isso que eram. Pois bem, parece-me simplesmente ridículo insinuar que tais homens sem instrução, sem qualquer poder de influência ou autoridade, sem financiamento, não tendo nenhum dos meios de propaganda que hoje conhecemos, que tais homens, por seus próprios esforços e habilidades, poderiam ter sucesso em fazer o que lemos nas páginas deste livro. Como foi que aconteceu? Há somente uma resposta. O mundo ficou em alvoroço, não pelo que eles fizeram, mas pelo que Deus fez a eles, neles e por meio deles. E essa é a mensagem essencial concernente à igreja cristã, seu significado, sua função, sua mensagem, seu propósito. Temos então aqui diante de nós o começo. Porém, se vocês se derem ao trabalho de ler a longa história da igreja cristã, descobrirão que ela continua do mesmo modo. Na verdade, quero mostrar-lhes que a história da igreja tem sido uma grande luta entre duas ideias. A falsa ideia humana quanto ao que a igreja é e a ideia verdadeira, a qual é Deus agindo na igreja. Examinemos, pois, isso tudo à luz do que nos é dito nestes 21 primeiros versículos de Atos capítulo 2, que é cristianismo, que é a igreja. Primeiramente,
devemos lembrar-nos do que não é e, quão urgentemente é necessária a lembrança disso. Cada vez mais me convenço de que as multidões estão fora da igreja cristã porque elas têm uma concepção totalmente errada do que ela é. Notem bem, quero ser honesto, não as culpo. Elas simplesmente acreditam no que lhes é dito, e é essa falsa ideia que eu quero colocar diante de vocês. Se elas tão somente soubessem o que a igreja realmente é, se apenas soubessem o que lhes está sendo oferecido no Evangelho, não estariam fora. Como o povo que estava em Jerusalém, elas viriam aos magotes para ouvir. Primeiro, então, o cristianismo não é uma religião morta. O maior inimigo do verdadeiro cristianismo sempre foi a religião. E isso é verdade hoje, como sempre foi. É a religião que confunde a mente dos homens e das mulheres. Eles estariam certos em rejeitar o cristianismo se ele fosse uma religião. Mas não é. O cristianismo não é uma religião estatal, não é uma religião oficial em nenhum sentido da palavra. Todavia, essa é a ideia que muitos têm dele. Eles identificam a igreja simplesmente com o que acontece em algumas grandes ocasiões cerimoniais, uma coroação, os funerais de um monarca ou de um grande estadista ou algum ato oficial. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas geralmente pensavam na igreja em termos dos dias nacionais de oração. Não pensavam no cristianismo em nenhuma outra hora, mas quando as coisas iam mal e nós estávamos perdendo cada batalha, havia então um dia nacional de oração. Contudo, isso é religião oficial e nada tem a ver com o cristianismo. Depois há também os que pensam na igreja em termos de ocasiões formais, uma cerimônia de batismo, por exemplo. Nasce um bebê e pessoas que talvez não tenham pensado no cristianismo durante anos insistem em que a criança seja batizada. Depois esquecem novamente tudo sobre a igreja. Ou há um casamento e um ofício religioso na igreja. Aspas. Muito melhor que o cartório de registro, mais dignidade. Fecha aspas. Ou alguém morre e se diz que é necessário ter um ofício fúnebre na igreja. A igreja é, então, vista como uma instituição que provê o que é necessário quanto aos chamados, aspas, ritos de passagem. Fecha aspas. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Quase chega a pensar que se pode resumir isso desta maneira. O cristianismo não é o que a mídia parece pensar que é. Digo isso com todo respeito para com todo e qualquer grande homem, e o digo como alguém que está interessado nas questões deste país. Sou o primeiro a admirar a grandeza humana, porém um homem não é necessariamente cristão só porque é um grande homem. E a igreja cristã não gira em torno de pessoa humana, por mais importante e distinta que seja. Isso é religião, uma coisa inteiramente diferente. Devemos descartar-nos da ideia de que a igreja é uma instituição nacional ou qualquer outra forma de instituição humana. Não é um clube ou sociedade onde pessoas se reúnem para certas coisas. Nunca gostei de ouvir pessoas se referirem a um edifício como igreja. Aspas, vou indo à igreja. Fecha aspas. Dizem. Mas a igreja não consiste de um edifício, consiste de pessoas, almas vivas, com o Senhor no meio delas. Devemos livrar-nos dessa noção exterior, dessa ideia de apenas fazer uma espécie de visita formal a Deus e depois esquecer tudo o que lhe diz respeito. Isso é religião, justamente a antítese da fé cristã. Toda e qualquer ideia de que o cristianismo é mormente resultado de algo que fazemos é sempre completa e fatalmente errada. Devemos repudiar toda e qualquer ideia de que a igreja cristã é resultado da nossa ação e de que estamos perpetuando alguma tradição. Se esse é o nosso conceito de cristianismo, é falso. Essa foi a maldição dos judeus que acabaram crucificando o Senhor Jesus Cristo. Eles eram religionistas tradicionais, e é o que sempre foram, e são hoje os maiores inimigos da igreja verdadeira e da verdadeira fé e mensagem cristã. Mas, quanto do cristianismo, assim chamado,
é justamente isso. Permitam que lhes faça uma pergunta. Seria porque vocês frequentam um local de culto? Vocês têm pensado bastante sobre isso e até mesmo em fazer essa pergunta? Vocês vão simplesmente porque é tradição? As pessoas sempre vão à igreja nos domingos, vocês dizem, mas a frequência à igreja é uma coisa que vocês fazem. Estão simplesmente perpetuando uma tradição. É grande o número de pessoas que vão à igreja por senso de dever, esperando cada semana que o culto não seja muito demorado. Toda semana, elas não sentem nada. O culto foi absolutamente sem vida, o canto miserável, a entonação na leitura das escrituras maçante. Não há poder, não há vigor. E devido a elas entenderem que o cristianismo é isso, deram-lhe as costas. E estão perfeitamente certas. Esse é o passo lógico. Sabe Deus que eu fiz isso muitos anos atrás. E eu não estaria num púlpito cristão agora se não fosse o fato de quem cheguei através dessa ideia falsa. Não se pode encaixar isso no livro de Atos. Isso é religião tradicional, formal. Seja qual for a forma que acaso tome e seja qual for a denominação em que apareça. E permitam que eu seja ainda mais específico. Há algumas pessoas que parecem enxergar através do formalismo e que o compensam produzindo uma espécie de culto excitante e usam truques e entretenimentos para tornar os cultos vivos e brilhantes. Entretanto, isso não faz a mínima diferença porque ainda são homens e mulheres que organizam isso. O cristianismo verdadeiro é sempre atividade de Deus. Aspas. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Fecha aspas. Deus. Por isso, cultos brilhantes, entretenimentos e programa variado, nada disso é cristianismo. É mais vivo, mas essa ideia não é a vida do Espírito. Qualquer coisa que seja controlada por nós, tenha vida ou não, não é cristianismo. Cristianismo é algo que nos controla, nos domina, é algo que acontece conosco. Minha segunda negativa é que no cristianismo, o Deus adorado não é um Deus desconhecido. O Deus da religião é sempre um Deus desconhecido. Uma descrição clássica disso nos é dada por Lucas no capítulo 17 de Atos, onde ele descreve a visita do grande apóstolo Paulo a Atenas. Paulo viu o lugar tomado por todos os tipos de templos, a Júpiter, a Mercúrio e ao resto deles, mas passou por um intrigante e fascinante altar, que tinha uma peculiar inscrição. A inscrição dizia, aspas, ao Deus desconhecido, fecha aspas. Tendo levado em consideração os deuses do amor, da guerra, da paz, etc., os filósofos achavam que ainda havia algum outro poder a que podia ser que eles não tivessem atendido. Eles não o conheciam, pelo que diziam que era o Deus desconhecido, e parecia ser o mais poderoso de todos. E Paulo disse, aspas, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Fecha aspas, Atos 17, 23. O Deus da religião sempre é desconhecido. Há muita gente que realmente nunca sequer pensou em Deus. Geralmente, não adota a linguagem de pessoas de cujas ideias eu discordo totalmente, porém, elas têm toda a razão quando dizem que grande número de pessoas adoram uma, aspa, figura de pai, fecha aspas, projetando uma ideia de paternidade e fazendo dela o seu Deus. É possível que nós façamos as nossas orações mecanicamente, sem nem sequer pensar em Deus e em quem é Deus. E para muitos, ele é inteiramente desconhecido, uma espécie de superstição. Mas há um outro grupo de pessoas que são muito populares, até notórias, e é muito interessante observá-las. Esses elementos são grandes críticos do primeiro grupo que eles concordam, cultuam religião e tradição. Que será então que este último grupo mencionado diz que as pessoas devem adorar? Bem, aqui chegamos ao que se poderia chamar Deus dos filósofos. Aspas, Deus, fecha aspas. Dizem eles, aspas, é o fundamento do ser, fecha aspas. Ou o descrevem como o, aspas, absoluto, fecha aspas.
ou o, aspas, supremo, fecha aspas. É um vago poder que está em algum lugar por trás do universo. É, aspas, força, fecha aspas. Deus, dizem eles, é amor, e com isso, muitos deles realmente querem dizer: o amor é Deus. Onde quer que se encontre amor, encontra-se Deus. Por isso eles dizem que você não deve ir à igreja para encontrar Deus, e sim deve sair para o mundo, ir aos bares, e ali verá a bondade demonstrada pelas pessoas, umas às outras. E isso é Deus. Assim, Deus vem a ser algo abstrato, uma benevolência geral, uma vaga atividade ou poder, e isso, dizem-nos, é que devemos pôr no lugar da velha e supersticiosa noção de Deus. Isso é religião atualizada. Isso é do nível da terra, é honesto para com Deus. É o conceito verdadeiramente intelectual. Deus é o fundamento de todo ser, portanto, não se fale em pessoa, num Deus pessoal. Mas vocês não podem orar a um tal Deus. Não se pode orar à bondade ou ao amor, ou a um poder. No entanto, muitos nos dizem atualmente que essa é a verdade viva e o real cristianismo. E o resultado é que acabamos sendo deixados praticamente na mesma posição das pessoas do primeiro grupo, se não pior, porque é quase impossível acompanhar os seus argumentos intelectuais e é quase impossível saber o que crer. E certamente tudo continua sendo deixado conosco. Todavia, dizem-nos que esta é a religião para os homens e as mulheres do século XX, que nesta era pós-guerra atômica e científica, eles pensam em termos do, aspas, fundamento do ser, fecha aspas, e falam em, aspas, o absoluto, fecha aspas. Eles repudiam o cristianismo tradicional dizendo, aspas, naturalmente, tudo bem quando as pessoas são ignorantes e não são ignorantes. Gente primitiva sempre foi supersticiosa e, portanto, sempre foi religiosa, fecha aspas. Por isso rejeita o cristianismo, dizendo que ele é para os ignorantes e que, portanto, não lhes diz respeito. O real cristianismo é para os filósofos, para os especialistas, para os pensadores, para aqueles que podem ler revistas científicas e que têm entendimento. A noção básica é que a fé cristã é algo que se chega como resultado de processos pessoais de raciocínio. Você não aceita nenhuma tradição ou nenhum ensino, mas partindo da sua própria razão, examina tudo. Esse é o método seguido na esfera da ciência e, portanto, por que não segui-lo aqui? Então você aplica a sua mente e só crê no que pode entender. Como resultado da sua própria razão e do seu próprio esforço, chega a um conhecimento da verdade. Você questiona, você faz a sua pesquisa e afinal chega a algo um tanto satisfatório. Você diz, aspas, consegui. Deus é o fundamento de todo ser, fecha aspas. Com a sua mente grandiosa você chegou a essa fórmula de salvação. Isso, porém, é só para certos tipos de pessoas. Sinto-me quase tentado a dizer que se eu tivesse poder ditatorial nestas questões, compeleria todos a lerem alguns dos livros mais recentes sobre esse assunto, porque digo-lhes agora, não entenderão. Por isso, as grandes multidões não estão interessadas, não se preocupam. Elas veem esses homens inteligentes apresentando seus livros e argumentando e discutindo uns com os outros, e o veredito delas é, aspas, não lhes dou a mínima. Sem dúvida, eles fazem dinheiro disso. Sem dúvida, isso os ajuda a manter seus empregos, fecha aspas. Estou declarando a vocês o que o homem da rua está dizendo, e este é um dos maiores problemas com que se defrontam os cristãos ocidentais atualmente. O nosso cristianismo tornou-se o movimento da classe média. As chamadas classes trabalhadoras não são tocadas por ele. Mas isso é um erro. Uma mensagem que só atrai certo tipo, certa classe, não é o evangelho cristão. Há alguma coisa errada em algum lugar. O cristianismo, por definição e pelo exemplo da história, não se limita a um certo tipo, a uma certa classe de pessoa. Basta de explicações negativas, passemos
as positivas. Que é cristianismo? Que é a igreja cristã? Em que consiste sua mensagem? Como foi que ela veio a existir? Como agiu ela? Como tem persistido? A primeira coisa que deve fazer-se sentir em quem quer que leia a Bíblia, uma passagem como Atos capítulo 2 ou qualquer outro, é o que o ponto de partida é o Deus vivo, o Criador, e não seres humanos. O primeiro versículo da Bíblia diz, aspas, no princípio criou Deus, fecha aspas, Deus. O livro inteiro começa de Deus e é denominado por Deus. Estou convencido de que o problema do mundo atual é que ele não crê em Deus. E grande parte da nossa evangelização erra porque começa no Senhor Jesus Cristo. Mas não se deve fazer isso. Deve-se começar de Deus o Pai, Deus o Criador, aquele cuja glória enche os céus, aquele que está sobre todos. Com reverência digo que vocês não poderão entender o Senhor Jesus Cristo e, na verdade, há um sentido em que não haverá nenhuma significação nele e na mensagem sobre ele, a menos que vocês comecem de Deus o Pai. O cristianismo coloca isso diante de nós desta maneira. Aspas, Deus em três pessoas bendita, Trindade. Fecha aspas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus, um Deus que é pessoal, um Deus que pode dizer, aspas, eu sou, fecha aspas, Êxodo 3, 14. E que pode garantir, aspas, far-vos-ei, fecha aspas, Êxodo 3, 17. Ele é um Deus que, por ser um Deus vivo, revela-se. Contrariamente ao ensino moderno, Deus não é uma abstração. Ele não é o mero, aspas, fundamento de todo ser, fecha aspas. Ele não é, aspas, o absoluto, fecha aspas. Ele é um Deus que pensa, um Deus que fala, um Deus que faz proclamações. Ou olhando pelo outro lado, ele é um Deus a quem podemos orar, um Deus cujo auxílio podemos buscar. Essa é a mensagem geral que se encontra em toda a Bíblia. Eu poderia dar-lhes muitas ilustrações. Como já vimos, foi justamente essa a mensagem que o apóstolo Paulo pregou ao povo de Atenas. Lemos que, aspas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17, 16. Disse Paulo, não posso aguentar isso. Tenho que dizer a este povo que eles estão adorando uma nulidade. Esses indivíduos estão adorando ídolos que eles próprios fazem como projeções das suas próprias mentes. Tais deuses não existem. Esse povo nada sabe sobre o Deus vivo, sobre o Deus verdadeiro. Eis o que ele lhes disse. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem um tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Atos 17, 22 a 26. E em Tessalônica, Paulo proclamou a mesma mensagem. Em sua epístola aos Tessalonicenses, ele escreveu mais tarde, dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. O cristianismo não é uma religião morta. Servimos a um Deus vivo. Mas Deus não é somente um Deus vivo. Ele é um Deus que age. E esta é a tese que eu quero defender. Vejamos de novo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles tinham se reunido e estavam orando juntos, estavam esperando. E, enfim, as pessoas nada podem fazer senão esperar. Aspas. E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Fecha aspas. Agora, essa é a verdade acerca de Deus. Este é o ponto especial acerca da mensagem cristã, aquilo que a diferencia de todas as demais mensagens. Todas as outras religiões cultuam algum Deus morto. Vejam as chamadas grandes religiões do Oriente. Seus adeptos não têm nenhum Deus a quem buscar, nenhum Deus que age. Eles falam sobre o Nirvana, sobre a pessoa absolver-se no absoluto, e em geral as pessoas acham que é ser inteligente crer em tal coisa. Tudo está morto e é questão de passividade. O cristianismo é exatamente o oposto. As pessoas que estavam em Jerusalém, judeus de Creta, da Arábia e de todos os outros lugares, se espantaram e exclamaram: todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar. O quê? Das grandezas de Deus. Atos 2, verso 11. Essa é a mensagem geral da Bíblia e da igreja cristã. Estes homens cheios do Espírito Santo não estavam protestando contra a tirania do Império Romano. Não estavam decidindo que resoluções deveriam enviar ao imperador ou aos seus representantes, aos seus senadores e a outros. Eles não estavam expressando as suas opiniões sobre as ocorrências da época. Não. Aspas. As grandezas de Deus. Fecha aspas. Ou, aspas, as obras maravilhosas de Deus. Fecha aspas. A mensagem cristã é uma proclamação aos homens que as mulheres que andam tateando e tropeçando nas trevas e em pleno meio-dia tentando resolver seus problemas e entender o mistério da vida. É uma proclamação de que este mundo pertence a Deus, que Deus o fez. Não é apenas resultado de uma evolução, aspas, no princípio, Deus, fecha aspas, e ele o criou. Mas Deus não só fez o mundo, ele também é seu dono e o controla. Leiam o Salmo 104, e ele lhes dirá que Deus dá respiração e vida a tudo, e que quando ele retira o sopro da vida, todas as criaturas entram em colapso e morrem. Deus está sobre todos, não os homens e as mulheres, nem mesmo os mais importantes deles, mas Deus que criou todas as coisas e que dá todos os dons. Nem as pessoas mais importantes têm do que se jactar. Elas não têm coisa alguma que não tenham recebido. Elas não a geraram, não a produziram. Aspas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Além disso, Deus está ativamente interessado neste mundo. Ele não é um Deus à distância, na vaga imprecisão de uma religião impessoal. Não. Ele observa o mundo que criou e se interessa por ele. E a grande mensagem da Bíblia, como foi também a mensagem imediata da igreja primitiva, consiste em dizer aos homens e às mulheres algo sobre, aspas, as obras maravilhosas, fecha aspas, que Deus realizou nesta terra. Permitam-me salientar algumas dessas obras para vocês. Deus não abandonou este mundo. O mundo está numa desordem terrível. Tem estado nessa desordem desde quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Todas as nossas dificuldades são consequências disso. Mas a mensagem é que não são os homens e as mulheres que vão redimir o mundo e soerguê-lo. Eles vêm tentando fazer isso através de muitos séculos. E essa é a história da civilização e da atividade política. Não estou aqui para criticá-los. Que façam o melhor que puderem. Cabe-lhes preservar a ordem quando puderem em meio ao caos. Porém, nunca vão conseguir redimir o mundo. Mas o Deus que o cristianismo prega desceu ao jardim na viração do dia. Este é o Deus que se interessa. Ele veio falar ao homem e à mulher mostrando o mal que praticaram e punindo ambos. Mas lhe fez uma promessa. E se eu não tivesse essa promessa, não seria pregador. A promessa revela que Deus tem interesse por este mundo e seus assuntos e que está fazendo algo a respeito. A Bíblia é o livro de Deus, a história da atividade de Deus. Após a narrativa da queda, lemos na sequência que os homens e as mulheres deram as costas a Deus e afundaram tão profundamente no pecado que levaram não só uma vida imoral e materialista, mas também uma vida amoral
e Deus visitou o mundo com o castigo do dilúvio. E é nesse tipo de mundo que estamos vivendo agora. Mais adiante, em sua esperteza, os homens e as mulheres disseram, aspas, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Fecha aspas. Gênesis 11, verso 4. É esse tempo, no Velho Testamento, que me parece corresponder mais claramente ao século XX. Construamos um templo, construamos uma torre que vá até ao céu. Faremos isso com o nosso conhecimento científico. Vamos conseguir entrar direto no céu. Mas Deus agiu. Ele desceu e confundiu tudo e todos. O mesmo Deus agiu em Sodoma e Gomorra, em muitas sociedades similares e também na Babilônia. Todas essas grandes localidades foram por água abaixo, viraram cascalho. Todavia, graças a Deus, esse é apenas um lado. Há outro. Ele é o Deus de Abraão. Como foi o que veio a ocorrer a grande história dos judeus no Velho Testamento? A resposta é que Deus atentou para um homem chamado Abraão, que vivia no paganismo, em Ur dos Caldeus. Falou-lhe e chamou-lhe, e Abraão, aspas, saiu sem saber para onde ia. Fecha aspas, Hebreus 11, verso 8. Simplesmente obedecendo ao chamado de Deus. Tudo é de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a verdadeira mensagem. Não eu e vocês nos arrastando para um culto na igreja, no qual nós fazemos tudo e não sentimos nada, ao passo que Deus é uma abstração em alguma infinidade distante. Houve um homem chamado Jacó, caráter miserável. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, sujeito muito melhor e mais honesto. Mas Jacó, disfarçado de Esaú, recebeu a bênção que seu pai, perto de morrer, tensionara dar a Esaú. Então Jacó teve que fugir por sua vida. Na primeira noite da sua fuga, deitou-se no chão, pôs uma pedra sobre a cabeça para servir de travesseiro e ali teve um sonho estupendo. Deus lhe falou. É isso. Deus interferindo na vida de um homem, Deus se dirigindo a ele, uma escada descida desde o céu, e o tráfego entre céus e terra, Deus e o homem. Jacó despertou-se, atônito e maravilhado, e disse, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Fecha aspas, Gênesis 28, verso 17. Eu não tinha percebido isso, aspas, disse ele com efeito. Aspas, eu pensava que estava no deserto e pus minha cabeça sobre uma pedra, mas estou na casa de Deus, e na entrada e na porta do céu. Encontrei-me com Deus. Fecha aspas. E se encontrou mesmo. Isso é cristianismo. Ou tomemos outra ilustração, desta vez do capítulo 3 do livro de Êxodo. Ali estava um homem que fora pastor de ovelhas durante 40 anos. Seu nome era Moisés e ele era um grande homem. Por causa de algo que ele tinha feito no Egito, Moisés também tivera que fugir e aparentemente estava destinado a passar o resto da sua vida como simples pastor de ovelhas. Mas uma tarde ele levou suas ovelhas para trás de um monte, não esperando coisa alguma. Aspas, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo 3, verso 2. Jamais teríamos ouvido a história do êxodo dos filhos de Israel, do Egito para Canaã, se não acontecesse isso. Não foi uma ideia que subitamente ocorreu a Moisés. Ele não fez nenhum plano e nenhum esquema, e não tomou nenhuma medida. Longe disso. Deus lhe apareceu, e o pobre Moisés titubeou, hesitou e não entendeu nada. Assim que Moisés viu a sarça, disse, aspas, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Fecha aspas. Dispôs-se a investigar. Ele era um homem moderno, vejam vocês, um cientista. Que será isto? Que fenômeno é este? Vou tratar de entender isso. No entanto, Deus, do meio da sarça, o chamou e lhe disse, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Êxodo 3, versos 4 a 6. Depois nos é dito que Moisés ocultou seu rosto porque temeu olhar para Deus, e fez muito bem. E o Senhor disse: e se isso não fosse verdade, não haveria nenhuma mensagem, nenhuma esperança. Aspas. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Fecha aspas. Deus não é um fundamento da realidade, não é uma força ou ideia, ou mero amor, ou bondade, ou benevolência impessoal. Ele é pessoal. Aspas. Tenho visto e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Fecha aspas. Ele é alguém que pode, aspas, compadecer-se das nossas fraquezas. Fecha aspas. Hebreus 4, verso 15. Aspas. Portanto, desci para livrá-lo. Êxodo 3, versos 3 a 8. E o fez. E a grande história prossegue. Permitam que eu insista com vocês que leiam o Velho Testamento. Vão ao capítulo 14 daquele livro de Êxodo, e ali verão que Moisés e o povo, tendo saído do Egito, viram-se agora com o mar pela frente e os exércitos de Faraó por trás. Sentiram-se prestes a ser aniquilados. Então Moisés voltou-se para Deus, sem saber o que fazer. E Deus disse: o Senhor pelejará por vós. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Fecha aspas. Êxodo 14, versículos 14 e 15. E eles marcharam. O Deus que age. Depois Deus falou com Moisés no Monte Sinai, revelando o seu caráter, dando os 10 mandamentos e a lei moral. Sinto-me como autor da Epístola aos Hebreus. Faltar-me-ia o tempo para contar a vocês todas essas grandes histórias. Davi, os profetas, Elias no Monte Carmelo, na grande prova. Lá estavam eles, 850 falsos profetas, e um só profeta verdadeiro, Elias, o homem de Deus. Ele os desafiou e disse, aspas, o Deus quer responder por fogo, este será Deus. Fecha aspas. 1 Reis 18, 24. Os falsos profetas disseram que tinham um Deus, Baal. Muito bem, disse Elias, vamos submeter os nossos deuses à prova. Veremos qual deles é Deus. Matem um bezerro, cortem-no em pedaços e coloquem os pedaços numa pilha de lenha sobre um altar. E então peçam a Baal que envie fogo abaixo e consuma a oferta. Começaram eles a fazê-los, os 850 falsos profetas, e Elias ficou a observá-los. Ele sabia qual seria o resultado antes deles começarem. Falou com eles uma e outra vez, dizendo, por que será que o Deus de vocês não responde? Talvez tenha saído de viagem, ou talvez esteja dormindo e não pode ouvi-los. Gritem um pouco mais alto. É assim que se deve tratar os falsos profetas, que eles apresentem o Deus deles, que mostre os resultados do seu Deus vivo. Onde está ele? Por isso as capelas e as igrejas estão vazias. O povo não está adorando o Deus vivo e verdadeiro, e sim meras projeções das suas mentes e das suas filosofias. E no Monte Carmelo nada aconteceu. Os profetas se retalharam com facas e com lancetas frenéticos, mas fracassaram completamente. Então Elias adiantou-se severamente e elevou uma singela oração a Deus. Começou, aspas, ó Senhor, Deus, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Versículo 36. E Deus respondeu por fogo. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus ativo. Ele é o Deus verdadeiro. No aspecto, a história do Novo Testamento começa em Lucas capítulo 3. Aspas. E no ano 15 do império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes tetrarca da Galiléia, fecha aspas, que aconteceu? Aspas. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Fecha aspas. Não houveram a palavra durante cerca de 400 anos, desde o profeta Malaquias, mas agora eis aí João Batista. Ele estava no deserto e veio-lhe a palavra de Deus. Essa é, em geral, a história. Sempre Deus agindo e enviando sua palavra. Entretanto, o clímax é este, aspas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Aspas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas, João 3,16. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, enviado ao mundo, manifestando-se entre os homens. Deus enviando, Deus agindo. E aqui em Atos capítulo 2, Deus está dando início à igreja cristã. Aspas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fecha aspas. E ali permaneceriam até sua morte. Não fora isto. Aspas. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Fecha aspas. Deus estava continuando, estava agindo neles e por meio deles. E é mais que certo que não estaríamos considerando isto agora, não for o fato de que Deus continuou a agir. Os homens e as mulheres, em sua cegueira e em seu pecado, têm feito o máximo que podem para arruinar a igreja cristã. Se ela fosse criação nossa, teria deixado de existir há muito tempo, como muitas outras instituições. As pessoas entendem mal as coisas, elas agem mal, pregaram o erro, e por isso a igreja teria morrido. Daí, por que será que a igreja continua existindo? Há só uma resposta. Deus vem em avivamento. Deus torna a enviar o seu Espírito. Vejam a reforma protestante. Deus, como enviara a sua palavra a João Batista, enviou-a a Martinho Lutero. E quando Deus envia a sua palavra, ainda que somente a um homem, e lhe dá grande poder, ele pode transtornar uma igreja grande com 15 séculos de tradição em seu passado. Um só homem foi suficiente, Martinho Lutero, chamado por Deus, tendo recebido a mensagem, tendo sido cheio do Espírito de Deus, derribou uma igreja que se havia tornado completamente pagã em seu ensino. Deus, o Deus vivo e ativo, enviou o vento veemente e impetuoso. Por que o faz? Para a salvação. Aspas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas. Atos 2, 21. Toda pessoa precisa ser salva, por mais importante, por mais ilustre que seja. Todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Fomos formados, aspas, em iniquidade, fecha aspas. Salmo 51, verso 5. Aspas. Não há um justo, nenhum sequer. Fecha aspas. Romanos 3, verso 10. A ira de Deus está sobre todos nós. Aspas. Toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Fecha aspas. 1 Pedro 1, 24. Os vultos mais grandiosos perdem suas faculdades. Enfermidade e decadência finais vêm a cada um de nós. A jactância da heráldica, a pompa do poder, tudo que o belo e a riqueza jamais deram, a inevitável hora igualmente esperam, as veredas da glória ao túmulo vão ter. Thomas Gray. Não há esperança na humanidade, a única esperança é que Deus existe e que Ele é o Deus que desce até nós, o Deus que oferece salvação. Ele enviou seu Filho ao mundo, enviou até a cruz para morrer, para seu corpo ser partido, seu sangue derramado para que, aspas, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas, João 3,16. Isto é cristianismo. É a mensagem que diz que você precisa ser salvo e que Deus proveu os meios pelos quais você pode ser salvo. A ação é toda dele. É uma ação sobrenatural, uma ação miraculosa. Não estou dizendo que você seja bom, sei que não pode. Não estou dizendo que leia livro de filosofia para poder chegar a um conhecimento de Deus e aprender a viver. Sei que tudo isso é inútil. Minha mensagem é que Deus, aspas, visitou e remiu seu povo. Fecha aspas, Lucas 1, 68. Não adianta alguém nos dizer que nos impulsionemos mutuamente. É justamente isso que não conseguimos fazer. Somos dominados pela luxúria, pelas paixões e por maus desejos. Somos vítimas. Precisamos ser postos em liberdade. E graças a Deus, Ele de fato nos liberta. Essa é a nossa mensagem. É surpreendente. Como os visitantes de Jerusalém, as pessoas hoje perguntam, aspas, que quer isto dizer? Fecha aspas, Atos 2, verso 12. Claro, não podemos entender.
é algo poderoso. Foi um vento veemente e impetuoso. E é um poder transformador. Muda as pessoas. Mudou estes discípulos de maneira que, de fraco, apavorados, alarmados, desvalidos e inúteis, tornaram-se poderosos homens de Deus. Mas, acima de tudo, o cristianismo está inteiramente além do nosso entendimento. O que quer isto dizer? Eles perguntaram. É claro, se você pode entender a sua religião, é prova de que ela não é o cristianismo. Se você tem sua religião sob o seu controle, não é cristianismo. Se você pode levá-la numa bolsa domingo de manhã, quando vai à igreja, e depois a põe num canto, isso não é cristianismo. Cristianismo é milagre, é uma maravilha. Deixa as pessoas estupefadas. Quando Blaise Pascal, o pensador francês, teve uma grande experiência com Deus, disse, aspas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fecha aspas. E depois, em termos negativos, aspas, não o Deus dos filósofos, dos videntes e dos pensadores, fecha aspas. Esse é o contraste. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela em toda a glória e em toda a maravilha do seu poder miraculoso e eterno. Graças a Deus por tal mensagem, tal evangelho. Foi o que fez a igreja. É o que ela pregava. E no dia de Pentecostes, 3.000 homens e mulheres foram acrescentados à igreja. Contudo, finalmente, visto que tudo isso é verdade, o cristianismo é uma mensagem para todas as pessoas. Aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas, Atos 2, 21. Você precisa ser muito inteligente para entender estes livros modernos sobre Deus, mas, graças a Deus, não precisa ser inteligente para ser cristão. Aspas, o povo comum o ouvia prazerosamente. Fecha aspas, escreveu Marcos 12, 37. Aspas, não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Fecha aspas, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, 26. Não. Aspas, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E as que não são, para aniquilar as que são. Versículo 27 e 28. Seria essa a ideia que você tem do cristianismo? Você conhece este Deus vivo, este Deus verdadeiro, este Deus ativo, este Deus que vem e que intervém? Alguma vez você o encontrou desta ou daquela forma, como Moisés o encontrou na sarça ardente, como Jacó o encontrou em Peniel, como Elisa o encontrou no Monte Carmelo? Alguma vez você sentiu o toque de Deus em sua alma? Você tem consciência de que tratou com ele, que Deus entrou em sua vida e que fez algo que você não podia fazer? Você diz, aspas, não posso explicar. Tudo o que sei é que Deus fez algo para mim em Cristo. Fecha aspas. Se você pode dizer isso, você é cristão. Porém, se tudo que você tem é o que você fez e o que você pensa, receio que você não é cristão. A vinda de Deus a você não precisa ser o vento veemente e impetuoso, mas é sempre o poder de Deus. É sempre a mão de Deus. Sempre traz o conhecimento de que Deus teve piedade de você e desceu na pessoa do seu filho para entrar realmente em sua vida, para salvar você e fazê-lo livre. Oh, que os homens e as mulheres venham a conhecer o Deus vivo e seu poder para a salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor.